O Eduardo Bolsonaro está conseguindo ressuscitar o Lula para 2026. Olha esses dados aqui. Esses dados mostram a reação das pessoas em relação à tarifa que o Trump aplicou para os produtos brasileiros. Então, mais de 60% da população critica as tarifas do Trump e está querendo que o governo revide. Por outro lado, tem outras pessoas, 17%, que quer uma decisão aí mais racional do governo e que negocie logo isso. Também tem outras pessoas que apoiam as tarifas aí do Trump, que é 18%. Então a gente vê que a maior parte da população não gostou dessa atitude do Trump e está criticando. O real motivo dessas tarifas, pessoal, o real culpado foi o Lula, sim, tá? O Lula que estava negociando mais com a China do que com os Estados Unidos. O Lula que criticava aí a hegemonia do dólar. O Lula, quando se reunia no BRICS, falava sobre ficar menos dependente do dólar e criar uma moeda para que o BRICS pudesse transacionar sem precisar do dólar. Então veja, o Lula e ainda criticava as políticas do Trump, né? Criticou aí o ataque do Trump às usinas nucleares do Irã. Então o Lula fazendo essa crítica direta aos Estados Unidos, atacando direto os Estados Unidos, o Trump resolveu revidar, tá? No lugar da direita, a maior parte bolsonarista, falar que esses são os motivos, essa é a verdadeira culpa do Lula, foi as decisões ideológicas que o Lula seguiu que fez com que o Brasil tomasse uma tarifa de 50%, não. O que a direita está fazendo? Está criando teoria da conspiração e está falando que esse motivo do tarifácio é só porque o Trump está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. A questão do Bolsonaro, a questão da liberdade. Aí o que é que as pessoas pensam? Por causa do Bolsonaro, o Trump está ferrando toda a população, então as pessoas estão indignadas com essas tarifas aí de 50% do Trump. E o Lula, no lugar de sair como errado da história, ele está saindo como herói, como salvador da pátria. Aí você abre as redes sociais do Eduardo Bolsonaro, o X lá, tem um post fixado, ele pedindo para as pessoas agradecerem ao Trump. Peraí, né? Brincadeira. Fora esses outros vídeos aqui que ele gravou. Presta atenção aqui. Aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa alguma se o Brasil ou empresas em seu território decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, né, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né, tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo, muito pelo contrário, né? Volta aquele ambientalismo xiita da Marina da Silva, voltam os tributos que o Haddad, com permissão do Lula, imposto para aumentar para você. E inclusive fica a pergunta, né? Se o governo Lula está falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né, de pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos, tá? Brincadeira isso daí, né? O cara sai do Brasil, né, onde ele trabalhava como deputado federal, passou uma grande parte da sua vida no serviço público, então o cara sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, aí fala que é só 50%, só 50%, brincadeira, né? E ele ainda incentiva, né, disse que é tentador as empresas saírem do Brasil e ir para os Estados Unidos, criar negócio lá, que inclusive essa ideia aí, que foi o Trump que falou, que as empresas podiam ir para os Estados Unidos criar negócio lá, que é justamente porque o Trump está lidando com a questão do desemprego nos Estados Unidos. Então ele está querendo mais emprego, né, justamente para a população de lá americana ter onde trabalhar. Aí o cara ainda fala um negócio desse, né, vai totalmente contra o seu país. Cadê o patriotismo que fala tanto? Também tem esse outro vídeo aí, onde ele fala para o agro brasileiro segurar as pontas. No final ele está nos Estados Unidos e ele diz, né, nós venceremos. Nós quem?
O cara tá nos Estados Unidos e ainda fala que vai vencer junto com o brasileiro. É brincadeira um negócio desse, olha aí, ó. I'll talk to him. Right now, I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Mais uma vez aí um recado do Trump, e ele mostrando que ele é um líder nato. Líder nato toma uma decisão difícil, toma uma decisão que por vezes pode até ser mal interpretada. Eu queria aproveitar esse gancho para falar com você, produtor agrícola no Brasil, você empresário brasileiro que está preocupado com a tarifa Moraes de 50%. O Trump tem noção do que acontece no Brasil. Ele sabe que existem presos políticos, eles sabem que a eleição do ano que vem, se continuar do jeito que está, não haverá participação de uma efetiva oposição. Vários candidatos ao Senado, à Câmara, serão decretados como inelegíveis dentro de tribunais. Ele sabe que querem prender Bolsonaro até a morte, não por corrupção ou por qualquer tipo de crime, mas apenas para tirar ele do jogo político, porque o Trump sofreu com isso lá nos Estados Unidos. O Trump está colocando um remédio amargo, mas é o único remédio capaz de reverter as coisas no Brasil. É o primeiro momento, depois de anos, que no Brasil a gente tem uma situação em que nós não estamos nas cordas, mas sim esse establishment que persegue quem não é de esquerda, está fazendo. Se vocês, produtores agrícolas e empresários, não entenderem isso, é um sinal de que vocês estão indo como gado para o matadouro. Vocês serão apenas produtores e pagadores de impostos para ficar sustentando esse regime, onde o Lula viaja com a Janja numa eterna lua de mel, onde o seu dinheiro banca os aviões da FAB para pegar uma corrupta no Peru e trazer para o Brasil. E eu tenho certeza que esse não é o país que nós queremos. Então, por mais que o remédio possa ser amargo e num primeiro momento as pessoas possam ficar aflitas, pode ter certeza, esse é o cenário ideal para você sentar à mesa e, de fato, trazer benefícios para o povo brasileiro. Eu agradeço demais o presidente Donald Trump, porque ele não precisaria estar fazendo isso. Mas ele enxerga no Brasil um país muito mais próximo de uma Venezuela do que de uma democracia saudável. E se for para ser um país onde não existam, onde não se compartilham os mesmos valores democráticos ocidentais, a gente vai sofrer as consequências de sermos uma ditadura. Não achem vocês que a gente vai chegar numa eleição de 2026 sem a participação da oposição, sem a possibilidade de uma efetiva auditoria do nosso sistema eleitoral, e os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, vai reconhecer as eleições brasileiras. O que eu quero evitar é que chegamos a esse ponto, porque se lá chegarmos, a gente vai ter saudade da tarifa Moraes de apenas 50%. E o Lula, claro, esperto, está aproveitando toda essa situação toda, né? Todas essas teorias da conspiração que a direita, da parte bolsonarista, tá criando, e está saindo como herói, né? Ele que é o verdadeiro vilão e está saindo como herói. Ele foi lá, fez um discurso debochando do Trump, dizendo que é ele que deveria taxar o Trump e debochando aí também do Eduardo Bolsonaro. Com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar ele. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. Então esse é o Brasil, né, pessoal? Enquanto a gente está vivendo uma situação séria aí, por um lado a gente tem uma parte da ala bolsonarista, o Eduardo Bolsonaro, querendo criar a teoria da conspiração, querendo fazer a cabeça dos seus eleitores, querendo mostrar que ele, o Trump, os Estados Unidos são os salvadores da pátria. Por outro lado, tem o Lula se aproveitando da situação, querendo mostrar que ele é o verdadeiro herói. Então, enquanto Lula e Eduardo Bolsonaro ficam nessa, quem realmente se ferra na situação
são as empresas brasileiras e são os trabalhadores brasileiros. Quem se ferra, na verdade, é o povo brasileiro. Por isso que eu gostei muito da atitude do Tarcísio, que o Tarcísio apontou para o problema no primeiro momento e depois ele foi atrás já de negociar como é que fica a situação de São Paulo com essas tarifas do Trump. Isso sim é uma atitude do verdadeiro governador. E também o Zema, lá de Minas Gerais, que ele também disse que concordava com o Trump, que de fato o Brasil está tendo a sua liberdade aí perseguida, só que ele disse que um erro não se conserta com outro erro nem com outra injustiça. E ele falou que era injusto essa tarifa de 50% para o Brasil, porque nem todo mundo, nem todo brasileiro apoia o Lula e as políticas do Lula. Então, o Zema e o Tarcísio, sim, estão de parabéns. Agora tem alguns deputados que, infelizmente, ficou criando várias teorias da conspiração justamente para poder enganar o leitor. Então, no lugar da gente ver o Lula que estava impopular, o Lula que estava caindo nas pesquisas, foi agora um ouro para o Lula voltar a crescer, voltar a inflamar aí os seus eleitores. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.